Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje venho falar sobre uma das raças de canários mais antigas, se não a mais antiga de todas. O canário lizard. É uma ave capaz de provocar amores e ódios, como poucas raças de canários o conseguem fazer. No entanto, é uma ave verdadeiramente diferenciada das demais raças de porte, até porque é uma raça de desenho, incluindo-se na secção de porte. É também uma das raças de canários que menos alterações tem tido ao longo dos séculos. Sim, dos séculos, meus amigos criadores. Antes de iniciar, não se esqueçam de colocar like no vídeo e, se ainda não o fizeram, que subscrevam o canal. Aos amigos criadores da raça em questão, peço que comentem o vídeo. Partilhem ainda o vídeo nas vossas redes sociais. Cada vez mais, este é o caminho para mantermos viva a chama ornitológica em todos os criadores. História do canário lizard. O canário lizard, entre todas as variedades existentes, ocupa uma posição bem definida e única. Os restantes canários, sejam eles de cor, forma, posição ou de canto, são mais recentes. As suas origens, bem como as suas características, continuam inalteráveis ao longo dos anos. As primeiras descrições sobre a origem do canário lizard e o seu verdadeiro nome remontam ao ano de 1762, no livro The Bird Fancier's Necessary Companion and Shore Guide, em França. Mais tarde, foi melhorada na cor e na sua beleza pelos criadores ingleses. Outros historiadores alegam que foram os huguenotes, refugiados protestantes franceses, que os introduziram em Inglaterra no século XVI, em particular nas regiões de Nottingham, Middlesbrough, Norwich e Spitalfields, local muito conhecido pelas suas feiras, atualmente um bairro de artistas. O canário lizard tinha pouca aceitação no Reino Unido, pois na altura o canário London Fancy era o mais estimado pelos criadores e aparecia com frequência nas exposições da época. A Primeira Guerra Mundial atinge duramente todas as raças existentes, sendo a do canário lizard a mais penalizada, ficando em vias de extinção a quando da Segunda Guerra Mundial. Com a paz, no ano de 1945, os criadores amantes desta bela raça formam o Lizard Canary Association, LCA, protagonizado pelo criador Robert H. Yates, residente em Wolverhampton, cuja finalidade era salvar da extinção os poucos exemplares existentes. Uma política firme foi adotada para salvaguardar o precioso património e evitar especulações, e os poucos criadores experientes foram aconselhados a não vender os seus plantéis por 2 ou 3 anos, excepto se fosse para membros do LCA. Uma grande contribuição foi dada pelo editor da revista Cage and Aviary Birds, que deu muito destaque ao trabalho destes criadores. Nos dias de hoje, o canário lizard ocupa um espaço importante no mundo ornitológico, tornando-se uma paixão para os criadores. A sua origem continua um mistério, como sendo fruto de uma possível hibridação com o canário selvagem, originário das ilhas atlânticas portuguesas e espanholas, e o Cerinus pusillus, ou outra espécie indígena, o Cicalis flaviola. Há depois outra vertente que afirma que se chegou ao canário lizard trabalhando o Cerinus cerinus, pois sendo de uma fertilidade considerável, muitos veem nele parecenças, quer nas estrias, quer na dispersão do lipocromo. Qual será a verdadeira linhagem de origem é a grande questão, pois mesmo nos manuais mais antigos nada de concreto se encontra e quem com estas raças já trabalhou guardou esses registros a 7 chaves. O primeiro estandarte conhecido foi publicado em 1875 no livro The Canary, de R. L. Wallace, onde se definia uma pontuação por cada item. Desses dias até hoje já foi alterado 3 vezes e na última ficou assim estabelecido.
O desenho do dorso, spangles, é formado por pequenas escamas em forma de meia-lua, perfeitamente alinhadas e separadas entre elas, crescendo em direção à base das asas. Destaca-se com a cor de fundo que aparece entre cada desenho. As escamas são tão escuras quanto possível. A eumelanina deve ser oxidada, o mais negro possível. A presença de castanho deve ser penalizada. O desenho deve ser visível na parte melânica da calota. O desenho do peito, rollings, é ligeiramente mais atenuado e mais largo, mas permanece bem visível, alinhado, aumentando de tamanho em direção ao ventre e flancos. Plumagem lisa e cerrada, brilhante e bem aderente ao corpo. Como cor de fundo, é aceite atualmente o amarelo, branco e laranja-vermelho. A cor de fundo é regular e uniforme, amarelo intenso para o dourado e amarelo nevado para o prateado. O nevado deve estar bem repartido. Coloração artificial vermelha é autorizada. Deverá ser o mais escura possível. O lizard azul existe como cor dominante e assim a eumelanina se dispersa na plumagem e se mistura com a cor de fundo branca, dando uma impressão cinza azulada, apertada e relativamente curta. A calota pode ser A calota perfeita ou quase perfeita, que tem uma forma oval e nasce na parte superior da mandíbula superior, passa por cima do olho e termina na base do crânio. É admitido até 10% de melanina na borda da calota. A sua cor é a cor de fundo, sem quaisquer manchas no interior. B. A calota partida mostra uma ou várias partes melanizadas, tendo o desenho típico, spangles, e são o prolongamento reduzido destes. C. Sem calota ou quase sem calota, tem o desenho do dorso que continua reduzindo-se sobre toda a superfície da calota. É admitido até 10% de lipocromo na calota deste. É de notar que a cabeça do lizard é valorizada de igual modo segundo o standard. Isto é válido para os dourados, prateados e azuis, com ou sem coloração. As aves com calota partida são iguais perante o standard e não podem ser penalizadas senão alguns pontos relativamente aos 10 pontos previstos. A perfeição do desenho das partes melânicas será especialmente tomada em consideração. As partes córneas, bico, patas e unhas devem ser o mais negro possível. O bico, as patas e as unhas claras são penalizadas, unhas brancas desclassificadas. O tamanho máximo estabeleceu-se nos 13,5 cm. As penas de cobertura formam bordaduras de orlas negras e típicas que cobrem a base das penas das asas, separadas umas das outras. As penas da cauda e das asas são tão negras quanto possível. Cauda fechada e relativamente curta. Asas bem aderentes ao corpo. As sobrancelhas formam uma linha de penas negras que separam a cabeça dos olhos, tornando mais acentuado a forma da cabeça. Nos cruzamentos quanto à cor de fundo, deve ser respeitada a regra da generalidade dos canários de cor, ou seja, intenso versus nevado. Quanto ao desenho da calota, qualquer combinação é possível, pois a sua descendência será sempre aleatória no que diz respeito ao desenho da calota. Como podem verificar, o canário lizard é definitivamente uma raça out of the box, fora da caixa, devido às suas particularidades, as quais só quem a cria se apercebe e dá o devido valor. Solicito mais uma vez que partilhem o vídeo, que subscrevam o canal e que ativem o sininho para sempre que for colocado um novo vídeo no canal, recebam uma notificação a os informar. Boas criações ou mudas, um forte abraço.